Isso. Então, criança, hoje nós vamos fazer uma pequena revisão, relembrar tudo que a gente já estudou nessa unidade 1 do nosso livro, né? Na unidade 2 e 3 do livro de ciências, né? Nós começamos com os seres vivos e o ambiente, né? O que é o ambiente? O que tem no ambiente? O ambiente é o lugar onde vivem as pessoas, os animais, as plantas, o céu, o solo, o ar, a água, também fazem parte do ambiente. E as pessoas elas modificam o ambiente construindo pontes, viadutos, represas, túneis, hidrelétrica e muitas outras coisas. Olha, por exemplo, nesse ambiente aqui, ele era um ambiente natural e ele foi modificado para atender às nossas necessidades dos seres humanos, de ter uma casa, de ter um espaço para as crianças brincarem, para os animais ficarem, né? Então, nós aprendemos que o ambiente, ele depende também de componentes que fazem parte dele. O que é componentes? São aquelas coisas que fazem parte desse ambiente. Então, nós temos os seres vivos e os seres não vivos que fazem parte do ambiente. No ambiente existem seres vivos e não vivos. Os seres vivos, eles nascem, eles crescem, eles alimentam-se, se reproduzem e ele morre. Né? O ser humano, os outros animais e as plantas são seres vivos. Os elementos não vivos são pedras, a água, o ar. Eles não têm vida. Eles não nascem, eles não se alimentam, eles não crescem, eles não se reproduzem e não morrem. Então, eles não são seres vivos, né? Os seres vivos, eles precisam passar por um ciclo, né? Lá na página 10, tem uma atividade que mostra como é que começa o ciclo de vida, né? De uma planta. Começa lá pela semente, da semente vem o fruto com sementes, né? Da germinação, daquela plantinha, né? Aí vai vindo as folhas, vai se abrindo, né? Começa aqui, ó, de uma semente. Da semente já vai surgindo as primeiras folhas. Aí a planta se desenvolve, aqui ela fica jovem, né? Aí vai crescendo até que chega adulto. Quando ela passa a ser adulta, ela começa a produzir, né, frutos, e esses frutos geram uma nova semente para começar tudo de novo, né? Lembra que nós conversamos também que existem plantas que é por semente, tem plantas que não nascem de semente, só de galhos, de germinação, né? E nós falamos dos componentes não vivos, né? Como a água, a pedra, um caderno, uma xícara, um lápis, uma caneta, não tem vida, tá certo? E nos ambientes existem os componentes que fazem parte dele, que são, além dos seres vivos e não vivos, os ambientes eles podem ser de duas formas. Eles podem ser um ambiente aquático, onde tem água, e pode ser um ambiente terrestre, onde tem só terra, né? E para cada ambiente existe um animal específico para aquele ambiente e plantas também de acordo com esse ambiente, tá certo? Então, os animais, eles fazem parte desses ambientes, né? As plantas também. O nosso planeta existe vários tipos de ambientes terrestres e aquáticos. As florestas, os desertos e os ambientes polares são exemplos de ambientes terrestres. Os mares, os rios e os lagos são exemplos de ambientes aquáticos. E tem, para cada lugarzinho desse, tem um animal específico para morar lá. Os diferentes seres vivos, eles têm características próprias que permitem ele viver naquele ambiente específico. Por exemplo, num lugar onde a temperatura é muito elevada, muito quente, existem animais próprios para aquele lugar, né? Como os lagartos, né? Um tipo de iguana que existe, que moram nesses lugares. O camelo, ele no próprio corpinho dele, ele tem um reservatório de água
para poder aguentar aquelas altas temperaturas daquele ambiente, né? Assim como nos ambientes aquáticos ou gelados, né? Que são os ambientes polares, eles também têm animais específicos para aquele lugar, como o pinguim, não é verdade? Como as espécies de lobos, né, voltados só para trabalhar ali, para morar naquele ambiente. Muitos desses animais, que são os malamute, eles trabalham, né? A forma de trabalho deles é carregando, né, os trenós das pessoas que moram, que é o meio de locomoção deles, né, ali naquele frio. Então, existem ambientes aquáticos que são próprios para quem? Para a baleia, para o tubarão, os peixes, né? Várias espécies de tartaruga, igual vocês estudaram, né? São animais aquáticos. E os animais terrestres são aqueles que vivem na terra, como a galinha, a vaca, o boi, né? E muitos outros animais que só vivem nesse ambiente. Nós estudamos também que nesse meio ambiente, o sol, ele é a fonte de luz e de calor, que mantém esses animais também firmes, né? Eles precisam da presença da luz, né? E ele que ajuda também, o sol, ele ajuda na manutenção dos seres vivos, né? Os seres vivos, eles não podem viver sem a luz do sol, porque o sol, ele tem vitamina para o nosso corpo. Para o nosso corpo, ele tem vitamina para os animais, ele tem vitamina para as plantas que precisam da luz do sol, né? Até para crescer bonita, né? E dar novos frutos, até para germinar, tudo precisa do sol, a planta. Nós aprendemos também sobre o ciclo de vida das tartarugas, né? Como é que elas nascem, como é que elas crescem, como é que elas se alimentam e como elas se reproduzem. Nós descobrimos também, eu creio que vocês descobriram na pesquisa que vocês realizaram sobre o Rio Guaporé, como que é o modo de vida dessas tartarugas aqui na nossa região norte, né? E nós aprendemos também sobre o ar, que ele é um dos componentes também que fazem parte do meio ambiente, que nos ajuda a sobreviver. Vocês aprenderam sobre a presença do ar, né? Onde é que ele está. Vocês aprenderam, fizeram uma experiência, né? Também para descobrir como é que acontece a presença do ar, né? E aqui na página 25 do livro de vocês, nós vamos falar sobre o ar que respiramos. O ar que nós respiramos, ele é uma mistura de gases, né? Ele é formado pelo gás oxigênio e pelo gás nitrogênio. E também tem a existência de outros gases, porém em menor quantidade, né? Por exemplo, nesse gráfico que mostra aqui, ele está mostrando que o gás nitrogênio, que está aqui de vermelho, ele tem uma presença muito grande, né, no ambiente. E que o gás oxigênio, esse de azul aqui representado, ele tem uma quantidade menor. E que os outros tipos de gases, que é essa parte amarela aqui representada, é muito menor ainda. O gás oxigênio, ele é essencial para a maioria dos seres vivos, pois grande parte deles precisa desse gás para respirar. É o nosso caso. Os animais precisam do ar para respirar. Nós, seres humanos, precisamos do gás oxigênio para respirar. Assim como os peixes. O gás oxigênio, ele está presente também na água, né? Porque os peixes nadam, existe o oxigênio para eles lá, por isso que eles conseguem se manter dentro da água. Assim como as plantas também precisam do oxigênio para poder respirar. Na página 26 tem uma atividade, né? Com 3 questões que vocês vão realizar essa atividade. Observe o gráfico da página 25, esse gráfico aqui, ó. De acordo com esse gráfico, com os dados que tem aqui, vocês vão responder as perguntas, ó. Quais são os principais gases que compõem o ar? Lembra que eu falei que existem 2 tipos de gases mais importantes e existem outros em menor quantidade, né? Eu falei que o gás, o nitrogênio, ele está em maior quantidade. Depois vem o gás oxigênio, né? E qual deles parece em maior quantidade, né?
que aparece lá de acordo com o gráfico no ambiente, o que aparece com maior quantidade é o gás nitrogênio. E qual desses gases é utilizado no processo de respiração da maioria dos seres vivos? O gás mais importante é o gás oxigênio, porque esse gás é o que os seres humanos precisam, os animais e as plantas precisam para sobreviver. Crianças, essa foi a nossa pequena revisão de ciências. Lembrando que vocês também devem estudar a pesquisa que vocês fizeram sobre o Rio Guaporé, né? Como que é o processo de vida das tartarugas que vivem ali naquela região. E também sobre como preservar o meio ambiente. Quais os cuidados que nós devemos ter com o nosso meio ambiente? Onde é que nós devemos jogar o lixo? Como é que a gente deve manter o nosso ambiente limpo, né? Qual é a sua importância de a gente manter os rios limpos, né? Não jogar lixo lá, porque nós precisamos da água para beber. E a nossa água para beber, ela é bem pouquinha, existente no mundo. E se a gente poluir os rios, né, os mares, principalmente o rio, a gente não vai ter essa água para beber, né? Porque a água do mar, ela é salgada, ela não serve para a gente beber. Mas se a gente joga lixo no mar, nós estamos prejudicando a vida, né, dos animais que ali vivem, os animais aquáticos que vivem ali naquele ambiente, né? Que eles podem estar engolindo uma garrafa, né? Acontece muito com as baleias, né? Que ficam encalhadas em meio a tanta coisa que acontece, pode ser por meio de sujeira, a poluição do ambiente faz com também, né? E os animais que morrem, porque com a poluição eles não têm como sobreviver dentro do mar. Tem os animais, tem os peixes, né, que são próprios para o mar. Assim como existem outros animais de outras espécies que são aquáticos, que também vivem no mar ou no rio, né? Então, é isso, tá, crianças? Estudem, tentem relembrar, que é o que vai cair na prova de vocês, tá bom, crianças? Bom estudo para vocês. Beijo, fiquem com Deus.